Fala galera, Léo Bertolucci aqui, espero que vocês estejam muito bem e hoje vamos mergulhar em um dos mistérios mais profundos e emocionantes que permeiam One Piece, a verdadeira história por trás do rei Harold de Elbaf e seu filho, Loki. Se você é fã de One Piece e adora desvendar os segredos, já sabe o que fazer, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe aquele like para fortalecer. Bora pro vídeo! Por muito tempo, a história de Harold e Loki em Elbaf foi um enigma. Loki, o príncipe supostamente maligno que assassinou seu nobre pai, Harold. A narrativa parecia nos dar apenas duas opções. Ou Loki era realmente um vilão que matou seu próprio pai, ou Harold era secretamente um tirano que merecia ser deposto. Mas One Piece raramente é tão simples, e a verdade, como sempre, é muito mais complexa e dolorosa. Com as recentes revelações, especialmente as pistas deixadas por Imu, a névoa começa a se dissipar, revelando uma das maiores tragédias de One Piece. O rei Harold, um grande líder e pai que deu a vida por sua nação, e Loki, um filho amoroso e herói incompreendido, que se tornou o pária de seu povo pelo crime de salvá-lo, carregando o fardo de ter que matar o próprio pai. Vamos desvendar essa história e entender como tudo se encaixa. A primeira peça do quebra-cabeça é entender quem realmente era Harold. Inicialmente, muitos de nós, influenciados por sua aparência imponente e a reputação de Loki, poderíamos ter julgado Harold como um vilão. Mas as ações de Harold falam mais alto do que qualquer aparência. Ele transformou Elbaf em uma nação outrora conhecida por sua cultura bárbara que valorizava a violência e o derramamento de sangue acima de tudo, em uma utopia pacífica e harmoniosa. Hoje, Elbaf é um exemplo de paz, bondade e educação, onde todos vivem em harmonia. Essa transformação não foi fácil. Harold estava tão comprometido com a paz que simbolicamente arrancou seus próprios chifres para refletir um novo caminho de não violência, inspirando visualmente seu povo. Esse é um ato de profunda determinação, algo que reserva para personagens verdadeiramente nobres. Harold era um rei, um homem e um pai genuinamente amoroso, que amava seus filhos. Tudo indica que Harold era uma figura nobre e benevolente. Mas então, por que Imu o odiava? A chave para desvendar o mistério está nas palavras de Imu. Imu acusa Harold de ter cometido um grande erro. Essa mesma frase foi usada anteriormente para descrever Lily, que supostamente traiu Imu ao espalhar os poneglyphs pelo mundo. Essa semelhança na linguagem não é coincidência. Ela sugere que Harold fez o mesmo que Lily. Ele agiu secretamente contra Imu, apesar de ter fingido obediência. É provável que Harold tenha feito um acordo com Imu em algum momento. A presença do pentagrama no castelo e a familiaridade dos Cavaleiros Divinos com Harold confirmam isso. E o que Imu exigiria de Harold? O mesmo que os dragões celestiais querem agora, que os gigantes de Elbaf se tornem soldados para aumentar seu poder militar. Reis e líderes em One Piece muitas vezes são forçados a seguir os planos de vilões quando há uma alavanca de poder, como vimos com Riku e Doflamingo ou Oden e Orochi Kaido. Imu poderia facilmente destruir Elbaf. Se Imu ameaçou aniquilar Elbaf, a menos que Harold concordasse em se tornar uma nação submissa, Harold teria que ceder. No entanto, Harold tinha muita determinação para simplesmente aceitar. Então, enquanto na superfície ele concordou com o acordo, no final, Harold não fez o que Imu queria. Assim como Lily, Harold enganou Imu e se rebelou. Uma vez que Harold percebeu que Imu o forçaria a transformar os gigantes de Elbaf em seu exército pessoal, ele decidiu fazer tudo ao seu alcance para não dar a Imu o que ele queria. E se Harold pudesse tornar Elbaf completamente inútil para Imu? Assim nasceu a ideia da nova Elbaf. Harold declarou que os dias de Elbaf como uma nação guerreira haviam acabado. Eles não mais treinariam como guerreiros, abandonariam toda a violência e, em vez disso, se concentrariam unicamente no comércio e na educação. Ele transformaria uma nação de guerreiros em uma nação de estudiosos. Imu não conseguiria o exército poderoso que esperava de Elbaf. Décadas depois do acordo, Imu provavelmente enviou os Cavaleiros Divinos para verificar a situação em Elbaf. E a notícia que receberam foi devastadora para Imu. Harold havia arruinado tudo. Elbaf era agora uma nação de paz, sem guerreiros treinados. Em sua fúria, Imu teria vindo para punir Harold por seu ato de rebelião, por seu erro. O que Harold não sabia é que, mesmo que ele e os gigantes de Elbaf se recusassem a lutar por Imu,
Imu tem a capacidade de transformá-los em seus servos malignos à força, através do poder do Dome Reverse. É fortemente sugerido que Imu usou essa habilidade em Harold. A cena que vimos com Imu, Dory e Brog, onde Imu, enfurecido, subjuga o rei de uma terra e o converte em seu servo via Dome Reverse, e então comanda o rei a trazer o resto da nação sob seu domínio, é um paralelo direto. Se Harold foi afetado pelo Dome Reverse, então todo o mistério em torno das ações de Loki finalmente faz sentido. Loki é um homem bom que amava genuinamente seu pai e não queria matá-lo. Ele deixou claro que nunca teria matado Harold a sangue frio. No entanto, se Harold foi dominado por Imu, Loki teria se deparado com uma versão absolutamente maligna e demoníaca de seu pai, que estaria determinado a causar estragos em Elba. Assim como o efeito dominó que vimos com Dory e Brog, onde todos os piratas guerreiros gigantes estão sendo dominados um por um, Loki provavelmente testemunhou o mesmo. Não era apenas seu pai que havia se tornado um demônio. Cada gigante no castelo estaria se transformando em um demônio um por um diante dos olhos de Loki. E assim, Loki foi forçado a uma grande batalha, tendo que enfrentar sozinho seu próprio pai e todo o seu exército, todos sob o poder da magia de Imu. Loki salvou Elbaf naquele dia, mas a um custo terrível. Ele matou seu próprio pai e todos os soldados de seu pai, impedindo a propagação do mal por Elbaf, ao detê-lo na fonte. A influência de Imu não se espalhou além do castelo, e por seus esforços e sacrifícios, Loki foi condenado como um assassino violento. Uma vez que os outros gigantes chegaram ao castelo e viram o que aconteceu, tudo o que restou foram corpos mortos e Loki coberto de sangue. Loki não teria como explicar a verdade. Seria impossível fazer os outros gigantes acreditarem que Harold e todo o exército haviam se transformado repentinamente em demônios malignos que precisavam ser mortos. É provável também que todos os gigantes mortos tenham retornado às suas formas normais após a morte, tornando a história de Loki ainda mais inacreditável. E assim, Loki se torna o mártir definitivo em One Piece. Oda adora esse tipo de história de personagem, onde há um herói que está realmente salvando a todos e fazendo grandes feitos, mas o público em geral não sabe de nada disso e o trata como um vilão, desprezando-o e punindo-o, nunca percebendo a boa pessoa que ele realmente é. Vimos isso várias vezes, e faz sentido que Oda retorne a isso com tanta frequência, pois realmente cria um personagem cativante. Mas Loki pode ser a versão mais comovente disso, um dos conceitos de personagem mais dolorosos que Oda guardou para o final, porque Loki é um homem que amava seu pai e teve que matar seu pai para salvar o povo de Elbaf, e que agora tem que viver com o povo de Elbaf o odiando e o tratando como um monstro a sangue frio por matar seu pai. Loki teve que fazer o sacrifício final por eles, e sua recompensa é o ódio e a zombaria, além da prisão permanente. Loki é introduzido a nós na pose de uma cruz por uma razão. Isso também torna a história de Harold e Loki profundamente tocante. Harold não era um vilão ou um traidor da Terra. Harold era genuinamente um bom rei. E aí, galera, o que vocês acham dessa teoria? Essa reviravolta na história de Harold e Loki te pegou de surpresa? Qual é a sua opinião sobre o sacrifício de Loki e a verdadeira natureza de Harold? Deixem seus comentários aqui embaixo. Vamos continuar essa discussão épica sobre One Piece. A participação de vocês é fundamental para o crescimento do canal. A história de Harold e Loki é um exemplo da genialidade de Oda em construir personagens complexos e narrativas que nos fazem questionar tudo o que pensávamos saber. É uma tragédia que ressoa com temas de sacrifício, incompreensão e o peso do dever. One Piece continua a nos surpreender com sua profundidade e emoção. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos que também são fãs de One Piece e se ainda não é inscrito, se inscreve para não perder as próximas análises e teorias. Muito obrigado por assistir, até a próxima e fui!